pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com duas convidadas incríveis para falar de um tema super importante, a discriminação racial. Mas antes da gente começar esse bate-papo, vou me apresentar. Sou Caroline Lina, jornalista aqui da FTD Educação. Sou uma mulher parda de cabelos cacheados presos. Estou vestindo um blazer bege com uma blusa verde, uma calça jeans. Hoje nosso bate-papo está acontecendo numa sala de estar com um sofá e poltrona azul e uma mesinha de centro. Nosso bate-papo será para falar sobre literatura e educação e como elas podem ser nossas aliadas frente à discriminação racial. Hoje eu estou aqui com Marley Rodrigues e Juliana Piauí. Muito prazer, meninas, e muito obrigada por vocês terem topado, né, enrolar essa conversa aqui comigo. E eu ia apresentar vocês para o pessoal que está em casa, mas acho que ninguém melhor do que nós mesmas para falar sobre a nossa história. Então eu quero saber quem é Marley, quem é Juliana, de onde vocês vêm, o que vocês fazem e para onde vocês querem ir também. Então, vamos começar pela Ju. Oi, Carol. Oi, Marley. Oi, pessoal de casa. Eu sou a Juliana Piauí. Embora eu carregue Piauí no meu sobrenome, eu sou filha de mãe pernambucana e de pai baiano. Tenho um filho adolescente, né? Sou formada em pedagogia, com especialização em literatura para crianças e jovens. Estou aí no processo de conclusão de uma nova graduação em gestão de políticas públicas, né? Eu atuo com a formação de leitores, com livro e literatura desde a minha adolescência. Comecei fazendo isso na periferia, né, junto com os adolescentes e jovens e as crianças, né, do território em que eu morava, né, um território com o qual eu ainda tenho um vínculo, tenho uma história, uma relação. E, bem, aí eu vou me descrever, né, me audiodescrever. Como eu comentei, eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados na altura dos ombros, e hoje eu estou vestindo um macacão cor mostarda. Ótimo. Agora vamos com Marley. Oi, Carol. Oi, Ju. Oi, pessoal. Eu sou uma mulher negra com traços faciais afros, cabelo black power, ainda crescendo. Sou educadora, sou professora de literatura e arte, sou também palestrante, autora e editora de livros didáticos e proprietária da Griot Marley, que promove soluções educacionais e editoriais, e também uma ativista em relação às questões de equidade racial. Ótimo. E segundo o IBGE, o último censo foi o maior censo que registrou pessoas que se autodeclaram negros, né? A gente registrou mais de 10% da população brasileira se autodeclarou negro. Se a gente somar esses dados com as pessoas que se autodeclaram pardas, é a maioria da nossa população brasileira. Então, podemos dizer que esses números eles são reflexos da representatividade, de se ver no outro e de debater sobre isso. Hoje a gente fala sobre nós, né, sobre a nossa identidade. Então, Carol, sim, a gente pode afirmar que houve uma representatividade muito maior na população brasileira, e isso é causado justamente por conta das pessoas se reconhecerem mais dentro da sociedade, como sua ancestralidade, suas características étnicas, que antes as pessoas ainda não tinham esse reconhecimento. Então hoje as pessoas elas buscam seus ancestrais, seus costumes. Hoje em dia nós temos uma valorização muito maior da cultura indígena e africana na própria sociedade. Estamos ainda num processo longo, mas a gente, graças a muitas ONGs, muitas empresas, muitos autores com temáticas étnicas, eles estão promovendo essa conscientização na população de uma forma geral. Então, eu acho que sim. Eu fiquei pensando, né, esse dado ele é um dado bem importante da gente refletir sobre ele, mas esse dado ele também traduz uma luta que é uma luta histórica do movimento negro, né? Então, das estratégias e organizações dos movimentos negros, das pessoas negras ao longo da história, né? Então, quando a gente pensa na nossa trajetória histórica e a gente lembra, por exemplo,
a história, por exemplo, do negro Cosme, que ainda no século XIX, né, implementou naquele contexto uma escola, né, para que as crianças negras pudessem acessar esse espaço. A história de Maria Firmino, dos Reis, né, que foi uma mulher negra também, que abriu uma escola mista, foi autora de livros, isso também ainda no século XIX. Né? E se a gente for avançar um pouquinho mais nessa espiral desse tempo, a gente vai ver aí uma série de outras formas de organizações que foram surgindo, né, que impulsionaram para que hoje a gente pudesse, de alguma forma, se reconhecer como pessoas negras, né? Então, se a gente pensar no Teatro Experimental do Negro, se a gente pensar no Movimento Negro Unificado, né? Se a gente pensar no Instituto Gueledés, o Instituto da Mulher Negra, e a Coalizão Negra por Direitos, né, que reúne várias entidades e organizações e coletivos, né, ligadas... Os próprios coletivos, então, os próprios coletivos. Exatamente. Então, toda essa movimentação impulsionada por pessoas e por organizações negras, né, por movimentos negros, de alguma forma, fizeram com que hoje a gente tivesse uma série de pessoas aí podendo se reconhecer nessa sua identidade, nessa sua subjetividade racial. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E um outro, para além só, né, para a gente pensar que isso também é uma responsabilidade ali desses movimentos sociais históricos, mas a gente pode pensar também em cada mãe, em cada avó, em cada tia, né, cada educadora. Passando de geração para Sim, geração. que na microesfera assim, do cotidiano, essas pessoas foram também cuidando, foram protegendo a gente, foram investindo na gente para que a gente tivesse acesso à educação, para que a gente pudesse ter o direito à cidadania, né, o direito à dignidade, à humanidade. Né, e eu acho que esses dados, eles refletem essa luta de todas essas pessoas. Né, então, é um trabalho muito coletivo. Sim, e aproveitando esse gancho, né, de geração em geração, a gente, quando é criança, a gente nasce livre. Nós, enquanto crianças, nós nascemos livres de preconceito, de discriminação, e isso é algo que a gente vai construindo, né, de acordo com os anos e com o passar do tempo, nos nossos ciclos, ciclo familiar, no ciclo da escola, com as pessoas que a gente convive, né? Digamos que o racismo ali, ele acaba sendo uma construção. Então, como a gente pode começar a falar sobre isso com as crianças ali, desde os primeiros passos, né, de uma forma natural para ela crescer e ser um adulto consciente de si e consciente do outro também, né, de respeitar o espaço e as particularidades do outro. Carol, acho que tem um ponto que as crianças, desde muito pequenas, elas são socializadas em circuitos, né, marcados pelo racismo. Então, se a gente pensar que as crianças, elas constroem a sua autoimagem a partir do olhar do outro, a gente precisa entender que, por exemplo, uma criança negra, quando ela sistematicamente ela vai convivendo com racismo, ela pode nutrir uma imagem muito distorcida dela mesma. Então, ela vai construindo sentimentos de inferioridade, pode gerar uma relação de insuficiência, né? Pode rolar uma relação de reprovação sobre a sua imagem, uma insegurança, um retraimento. Essa criança ela é obrigada a conviver com sentimentos de medo, né? De colocar em dúvida se ela é benquista nos lugares em que ela está. Né? E o quanto que isso pode, inclusive, gerar para essa criança um sentimento de auto-ódio, né? Como diz Bell Hooks. Então, isso tem um efeito nessa subjetividade da criança. Né? Em contrapartida, em relação à criança branca, ela conviver ali num contexto marcado pelo racismo também, né? De alguma forma, isso vai trazer algumas informações para essa criança branca de que o que acontece, né? Ela constrói uma ideia, uma fantasia de superioridade, né? De que ela é superior, né? De que ela pode mais, até em relação a uma outra criança negra. Então, acho que isso é importante a gente ter em vista que isso aparece desde a infância, desde as crianças muito pequenas. E aí a pergunta que você traz, né? Como é que a gente fala sobre o racismo com as crianças pequenas? Eu acho que, primeiro, assim, a gente tem em vista que não é só falar sobre o racismo,
né? Também, né? Isso tem muito a ver com as atitudes, porque as nossas atitudes também falam, né? O nosso gestual, ele também comunica coisa. O espaço educativo, o espaço da escola, esse ambiente, o acervo de leitura que está ali disponível, né? Tudo isso, de alguma forma, de alguma maneira, também fala, também comunica coisas para as crianças. Então, a gente tem uma tendência, muitas vezes, a achar que vamos falar sobre o racismo. É importante falar sobre racismo com as crianças desde cedo, mas é preciso ter em vista que isso também ocupa um lugar que muitas vezes está a nível das relações, das atitudes, dos afetos, né? Então, por exemplo, será que às vezes eu, como professora, eu tenho uma tendência a ouvir mais uma criança branca do que uma criança negra? Quem será que eu toco, geralmente? Eu toco nos cabelos. Será que eu toco no cabelo da criança como eu toco da criança negra? Isso acontece da mesma maneira, né? Num momento de fala, de uma roda de conversa com as crianças, existe uma circulação, né, equânime das falas, de modo que eu consiga ouvir a todas as crianças, independente desse recorte racial, né? Então, como é que isso se dá? Então, acho que a gente precisa ampliar também essa ideia de como é que a gente conversa com as crianças sobre isso, como é que a gente fala, porque essa fala, ela se dá em diferentes âmbitos, né? E ter em vista que, quando o assunto é a questão racial, é importante também a gente cuidar para não só ficar falando sobre o racismo, né? Como é que a gente, de alguma forma, também traga uma dimensão afirmativa sobre ser negro, sobre ser indígena, né? Sobre os diferentes povos indígenas, sobre as diferentes culturas e modos de ser e de existir. Então, não adianta só a gente ficar falando sobre o racismo. A gente precisa trazer essas outras identidades, todas essas identidades, numa perspectiva afirmativa também, né? Acho que esse é um cuidado importante. Sim, sim, sim. É isso que você falou, é interessante, porque, por exemplo, quando a Carol fez essa pergunta, na mesma hora eu pensei na frase do Nelson Mandela, que ele fala assim, ninguém nasce odiando uma outra pessoa por cor, por religião, por raça, e se ela pode odiar, ela também pode aprender a amar. Então eu acho assim, como a Ju falou, a gente já tem na sociedade a consciência sobre o racismo. Nós precisamos agora de ações realmente afirmativas, por isso o nome afirmativas, positivas, para que a criança saiba que, primeiro, ela não é uma pessoa destoada, uma criança negra, uma criança indígena, ela não é destoada da sociedade, pelo contrário, ela está inserida assim como todas as outras crianças. Então nós precisamos sim de dinâmicas, de brincadeiras, que se autoafirmem cada criança com suas características étnicas. Então, a gente tem que procurar tirar um pouco eu não gosto muito de falar dessa palavra, mas é uma palavra que ela está comum na sociedade, da branquitude. A gente tem que tirar um pouco dessa branquitude que está existente nos lares, nas escolas, nos trabalhos, tudo, e mostrar que cada um, com o seu cabelo black, com o seu cabelo liso, com o seu cabelo curto, cada um tem a sua beleza. E muitas vezes, o que é uma escola? Eu vou dar assim um exemplo. Uma escola, de repente, tem uma situação em que uma criança fale para outra criança, o seu cabelo é feio. Aí, a primeira reação de um professor ou de um pai é repreender essa criança. Só que essa criança, ela está inserida num sistema que é esse sistema que nós temos que quebrar. Então, o que a gente tem que fazer? Não repreender, mas e sim reeducá-la, mostrar o que é bonito, o que é feio, por que você tem essa afirmação para o cabelo daquela criança, porque muitas vezes a criança não sabe disso. A criança não sabe o que é feio e o que é bonito porque ela ainda não tem essa formação. Nós, adultos, somos responsáveis em fazer essa educação. Como Nelson Mandela falou, ninguém nasceu odiando. Então, da onde vem essa raiz? De onde vem? Vamos explicar por que uma criança negra tem o cabelo Black Power. Vamos explicar que aquilo ali é toda uma proteção fisiológica nossa. Nós temos essa proteção porque na África os raios são extremamente queimadores, né, de pele. Então, na verdade,
não é um defeito, é uma qualidade, sabe? Mas quem na escola ouve isso? Quem na escola soube disso? Então, nós temos que criar, sim, situações. Já sabemos que o racismo existe, ele está aí perpetuado, mas ele com essas ações de ONGs, de educadores, de pais, de responsáveis que se preocupam com essa equidade racial, a gente tem que fazer essas ações positivas de transformar uma sala de aula numa diversidade cultural. Vamos conhecer o menino que tem, tem antecedentes indígenas. Vamos conhecer os ancestrais da menininha afro-brasileira. São representações que nós precisamos ter, sabe? Hoje em dia a gente tem muita coisa interessante que mostra que, graças a Deus, a gente está quebrando alguns estereótipos. A gente tem lápis de cor de todos os tons de pele. Sim, sim. Sabe? Eu, na minha infância, eu tinha que pintar, quando a professora falava, pinta da cor da pele a menina. Eu olhava para o lápis rosa e olhava para mim e eu não me reconhecia. Eu falei, mas espera. Então, a gente precisa ter essas afirmações diárias e, para isso, a escola também tem que trazer os pais, porque, infelizmente, nem sempre os pais têm essa consciência. A autoestima deles também está lá embaixo. Então, eles precisam também dessa reeducação, desse reconhecimento, fazer um dia de beleza, fazer um dia das mães, ou das responsáveis, ou dos responsáveis, fazerem um dia de beleza, mostrando toda essa coisa de turbantes, de vestimentas étnicas, tudo isso. Que isso eu acho que faz a diferença do reconhecimento da criança. E o bacana é que isso não deve se ater só às efemérides, às datas comemorativas, né? Hoje, nosso calendário, ele é marcado por algumas datas e em muitos lugares, né, não só as escolas, eles só celebram e só falam sobre essa temática nessas datas, né? Dia do indígena, dia da discriminação consciência negra, racial. Então, acho que a escola e as famílias em si, elas têm que ir além disso, né? Além das efemérides, além das Sim, datas. Carol, eu acho que essas datas são importantíssimas, porque são nesses períodos que são promovidos mais congressos, mais seminários, mais discussões, mais rodas de conversa, mas a gente tem que naturalizar essa igualdade, essa equidade racial na sociedade. Então a gente tem que fazer um calendário letivo que se aplique de maneira natural. Por exemplo, os corredores das escolas terem mais imagens de autores negros, cientistas negros, pessoas, heróis negros. E nós sabemos que existem, hoje em dia nós temos infindáveis obras, graças a Deus, com muitos autores falando de 50 invenções de cientistas negros. Sim. A gente tem um monte de livros sensacionais que mostram para a criança que aquele eurocentrismo que existia, ele não é só ali. A gente sabe que lá na África nós tivemos métodos de matemática que nunca foram passados para os livros didáticos, porque não chegaram até nós por causa do eurocentrismo. Então a gente tem que tornar isso uma coisa natural, os corredores terem mais imagens de heróis, de pessoas negras, indígenas. Nós precisamos ter mais representantes em sala de aula dessas etnias. Nós precisamos de pessoas, de trazer palestrantes, especialistas para todas as idades, desde a infância até os jovens, mostrando assim essa variedade, essa pluralidade que é a nossa sociedade, né? Sim. E acho que nessa direção, assim, do que a Marley está trazendo, né, então a gente pensar isso para além mesmo, né, dessas efemérides, né, então isso precisa estar presente nos projetos das escolas, nas atividades permanentes que acontecem ali, e aí acho que é aquilo que a gente mencionou antes, né, como é que a gente também vai ponderando as coisas, porque ao mesmo tempo que a gente vai tratar do racismo como tema, é importante que não pese tanto a balança, né? Só falando do racismo e, de repente, trazendo ali negros indígenas só nessa posição de vítimas do racismo. Exato. Essa dimensão afirmativa, ela é muito importante. Então, as crianças e adolescentes, né? Precisam se deparar com repertórios de vídeos, né? De audiovisual,
de livros que, de alguma forma, traga aí um universo simbólico e cultural em que eles aparecem em posições afirmativas, né? Em que eles vejam suas identidades, que são diversas, de uma maneira afirmativa. Como é importante também situações em que não vai estar tratando nem do racismo e também não vai as pessoas negras, as personagens negras que vão estar ali, sei lá, por exemplo, no livro ou no vídeo, não vão aparecer ali naquela situação também sendo tratadas como estereotipadas, ou no viés afirmativo, elas ali só estão sendo, sabe? Assim, naturalmente sendo, elas só estão existindo. Eu acho que essa dimensão ela é importante, porque de repente não é um livro que está falando que do orgulho de ser negro, enaltecendo o negro, mas não. Tem ali personagens, por exemplo, que estão vivendo o seu cotidiano, né? Tem um livro que é o Tanto Tanto, né? Que é um livro para crianças, mas é para todas as idades, que é bem isso, é uma criança pequena, um bebê, que está ali no cotidiano da casa, e aí chega a figura da avó, chega a figura do tio, chegam os primos, tá ali a mãe, e vão chegando vários parentes nessa casa, vários parentes. E o que está acontecendo ali? Ao final do livro, a gente descobre que é a festa surpresa do pai. Então, tem uma dimensão afirmativa em relação a ser negro, né? A essa família negra, que é uma família bastante bem natural, estendida, mas é de uma forma natural, né? Não está trazendo isso como o tema estamos falando. Não, isso está posto ali. Eu acho que isso é uma coisa muito potente de pensar a nível de arte, né? A arte tem esse potencial de falar sobre algo sem necessariamente está falando diretamente. Está falando diretamente, né? Então, acho que isso é importante de ter em vista também. Vocês duas atuam em projetos sociais de literatura e educação, então como a gente pode indicar para pais, professores, responsáveis, promover a equidade racial de uma forma natural? Com as crianças, os adolescentes, né? Como vocês têm feito isso e como eles podem reproduzir, talvez? Então, uma coisa que primeiro a gente tem que fazer é esse lance do incentivo à leitura, né? A leitura, ela muda o indivíduo, mas esse trabalho importante que a gente faz nos projetos é o do resgate mesmo da autoestima dessas pessoas. Então, a gente faz... Pelo menos quando eu trabalho em eventos, eu resgato, eu listo várias obras que sejam destinadas às diferentes faixas etárias, né, inclusive para adulto também, mas que promovam esse reconhecimento, essa identidade, essa identificação. E junto com essas leituras, a gente procura promover sempre uma dinâmica, uma atividade de autovalorização e autorreconhecimento, porque é muito comum na nossa sociedade, isso não está só preso ao negro, mas você se auto-reconhecer. A gente está falando de uma forma bem plural, assim, do indivíduo saber quem ele realmente é, aonde ele pertence, quem é ele na comunidade, quem é ele na família, quem é ele dentro de uma escola. Então, assim, é importante esse auto-reconhecimento. Quando a gente pergunta para uma pessoa assim, como você se define, as pessoas têm dificuldade. Então, a gente começar com esse trabalho de autorreconhecimento, como nós, negros e indígenas, tivemos um apagamento da nossa identidade durante séculos, nós temos um trabalho um pouco maior, porque a gente tem que tirar todas essas características eurocêntricas que foram impostas para a gente, né? E a gente tem que se reconhecer, como eu sou realmente, quem sou eu? A menina, o menino, ele tem que se reconhecer na sociedade, na sala de aula, sem padrões impostos, Então, assim, nos projetos a gente sempre procura não só levar o livro à criança, mas que os professores, utilizando esse livro, ele promova algumas dinâmicas, alguns trabalhos, inclusive com a família, para as famílias resgatarem. Gente, é incrível que às vezes a gente faz algumas dinâmicas em que os pais se animam mais do que as crianças. Isso é o incrível da literatura, né, dos livros, porque é democrático. Pode ser para qualquer um. Um bebê, tipo, o pai pode ler para um bebê, mas tipo, adulto, adolescente, qualquer pessoa. Né? E assim, alguns pais, em alguns projetos que eu desenvolvi, eles falaram assim, por que nunca fizeram isso comigo?
É muito lindo ouvir isso, porque assim, nossas novas gerações, elas estão tendo essa possibilidade de quebrar esses padrões que nós, já adultos, fomos inseridos. Sim. E eles, as próprias crianças, também passarem essa informação positiva para a família, sabe, para os responsáveis. Então, isso, esses projetos, eles estão se multiplicando. A gente tem muita coisa vendo pela sociedade, muitas ONGs promovendo, muitos projetos culturais, muitos eventos de incentivo à leitura. E eu acho que o importante é não só inserir a criança, porque a família precisa ter esse reconhecimento. É muito difícil para eles. Como é que eles vão passar uma valorização da sua ancestralidade se eles não foram criados assim? A autoestima deles está lá embaixo. Então o trabalho ele tem que ser conjunto. Algumas atividades podem ser feitas com os antepassados, trazer as histórias dos antepassados, mostrar livros que mostrem a criança buscando relatos dos avós, dos tios mais velhos, das pessoas mais antigas, dos vizinhos mais antigos, que isso é um resgate, um reconhecimento. Sim. Eu acho que é bem por aí, não é, Ju? É super por aí. E acho que nessa direção, né, do que a Marley tá trazendo, nos projetos a gente sempre busca tratar dessas questões, né, das questões raciais, e das identidades, né, de valorização das identidades na perspectiva do direito, né? Então, construir esse sentimento de que, olha, a gente está falando que isso é um direito, né? E a gente tem todo um lastro legal que apoia esse nosso tipo de fala. É sempre importante lembrar, assim, que a gente tem uma Constituição Federal que já trazia essa dimensão, né, da igualdade, né, como uma prerrogativa importante. A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também traz isso, de que nenhuma criança pode ser submetida a uma situação de constrangimento, né, a uma situação vexatória, de exposição ou de opressão. A gente tem a Lei 10.639, que, né, depois foi atualizada para a Lei 11.645. 11.645 de 2008, que reforça, né, estabelece, na verdade, mais do que reforçar, estabelece essa necessidade de que a escola, ela obrigatoriamente dê conta de apresentar as histórias de matrizes africanas e indígenas, né, no cotidiano dessas escolas. Então, isso é um direito. As crianças têm esse direito de ter acesso a esse tipo de repertório, a esse tipo de conhecimento, e esse é um aspecto muito importante que a gente preza nos projetos que eu prezo, junto com, né, com as pessoas que eu atuo, nos projetos em que eu estou. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante é a gente ampliar a nossa concepção de infância, né? Então, a concepção de infância, muitas de nós que estudamos pedagogia, né, assim, a gente acabou construindo uma ideia, né, um modelo ideal de infância, né, como se a infância ela fosse um grupo social homogêneo e universal, como se todas as crianças fossem iguais. E muitas vezes esse ideal ele está sustentado por uma epistemologia que a gente já falou aqui, né? Eurocêntrico ou estadunidense, né? Isso. E aí a gente tenta também mudar essa concepção, desmistificar essa concepção, trazendo a importância de estudar, de pesquisar outras concepções de infância, se aproximar de outras concepções de infância, né? De infâncias negras, as infâncias indígenas, né? As infâncias da América Latina, sim, da diáspora negra, as infâncias africanas, infâncias ciganas, eu acho que infâncias de terreiro. Exato. Então a gente tem uma compreensão mais ampliada do que é a infância, né? Senão a gente ainda fica muito ligado a uma concepção eurocêntrica ou estadunidense de infância que tensiona com as crianças reais que a gente tem no cotidiano, nos projetos, né? Juliana, uma coisa que eu percebo, eu não sei se você percebe também, mas apesar da gente ter as leis de diretrizes e bases da educação básica, que colocaram o estudo da cultura e das histórias africanas e indígenas, uma coisa que eu percebo muitas vezes em sala de aula
é que os professores, eles dão aquela matéria por conta da obrigatoriedade. Então, por isso que fica na efeméride que a gente estava Sim. conversando, Não das tem um datas aprofundamento, específicas. né? E ela não tem que ser assim, ela tem que ser naturalizada. Então, as pessoas, eu tenho que em algum momento do meu ano letivo dar aquele tema. Eu vou escolher essas datas para dar. Não, ela tem que tornar natural, ela tem que. E eu percebo isso, sabe? Que os professores, eles têm que naturalizar mais isso. É obrigatório? É, porque agora virou dentro da Constituição, nós fazemos parte de uma sociedade plural, então nós vamos falar de várias culturas. Mas ela tem que ser naturalizada, ela tem que ser leve, ela tem que ser falada em todos os componentes curriculares, química, física, ela tem que ser natural, não passar no dia do folclore, na aula de arte, na aula de literatura ou na aula de história, ela tem que ser muito mais ampla. Tem que pegar um físico negro e mostrar na aula de física esse físico negro. Tem que pegar uma pessoa que descobriu alguma coisa diferente, colocar na aula de biologia. É isso que tem que fazer. Sim, Não sim. tornar essa coisa característica, estereotipada, sabe? E a gente já falando disso, sobre eurocentrismo e tudo mais, a gente vem de um padrão europeu, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Só que a gente é um povo de várias etnias, a população construída com várias etnias, só que a gente ainda segue um padrão europeu, né? Então, como que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né, ações, atitudes para desmitificar isso e também para a gente não perpetuar esses estereótipos, né? Para a gente se ver aqui, né, e não seguir um padrão que está muito distante do que é a nossa realidade, que a gente também não pode dizer que aqui a gente tem um padrão, né, porque é muito diverso, é muito plural. Então, como que a gente pode fazer para as pequenas ações do nosso dia a dia, e aí eu falo aqui nós como adultos, e que as nossas atitudes vão refletir também nas nossas crianças e nos nossos jovens, adolescentes. Ju. Carol, e pensando um pouco nessa questão, né, que o Brasil, de fato, foi o último país, né, a abolir a escravidão, mas não só foi o último país a abolir a escravidão, como também o Brasil se projetou a partir do racismo, né? Então, o que a gente vê hoje não é só um resíduo da escravidão, né? Não é só uma herança da escravidão. Tem muito a ver com a maneira como o Brasil foi se estruturando após, né, a abolição, né? Isso mesmo. Como se foi se projetando após a abolição em diante, né? Então, com a abolição, se a gente retomar rapidinho, né, um pouco dessa história, o que acontece, né? As pessoas negras, elas não tiveram nenhum acesso a direito, Nada. né? Não tiveram acesso à terra, não tiveram acesso à educação, né? Não tiveram acesso aos espaços públicos, né? Ficaram Então, perdidas, né, na sociedade. exatamente. Então, o Brasil foi se projetando dessa maneira a partir da escravidão. Só para a gente ter uma ideia, as maiores, né, as formulações sobre o racismo, elas são de pós-abolição. Então, tem uma série de pesquisas, né, pseudocientíficas, ideias eugênicas, que elas vêm depois da abolição da escravidão e que dizia que, né, dentro das hierarquias raciais, o negro era aquele que tinha menor capacidade, que estava num lugar de subalternidade, de inferioridade. Então, todas essas teses, essas formulações, de alguma forma, foi projetando o Brasil para isso que a gente conhece hoje, né? Marcado por tanta discriminação, né, racial, né, que, de alguma forma, resulta numa desigualdade social. E agora, o que a gente pode fazer? Né? Acho que a gente pode apresentar acervos de livros, acervos de filmes, né, em que apresente essa multiculturalidade, né, que mostre essa pluralidade que nós somos, né, que livros que tragam personagens negros, né, e personagens indígenas em diferentes posições, em diferentes contextos e lugares. Acho que tem que apresentar esse universo simbólico diverso para as crianças, isso desde muito cedo. Acho que esse é um ponto fundamental, né?
É isso que a Juliana falou, é interessante porque assim, hoje em dia nós temos o afrofuturismo e o amazofuturismo. E eu acho essa nova tendência sensacional para essas pessoas, porque elas acabam vendo heróis de filmes, Wakanda, né? Pantera Negra, a gente começa a ter representações de heróis indígenas, essas coisas, que até então antes não tinha. A gente é difícil para uma criança negra ver um Thor, né? Que é de uma cultura viking, né? Totalmente branca, e essa representação toda. Então eu acho assim que a gente está conseguindo aos poucos quebrar na sociedade alguns padrões. A gente está vendo, hoje em dia nós temos produtos de beleza para todas as etnias, para todas as características Sim. de pele, né? Nós estamos tendo agora, a gente até estava conversando sobre isso, a gente agora tem as bonecas que são características, tanto as bonecas quanto os bonecos que são característicos das etnias. Hoje, inclusive, nós temos bonecos com características de deficiência física para que aquela Sim. criança que não tem um braço, uma perna, ela possa ter essa identificação real, né? Então eu acho que para que a gente quebre isso, nós temos que trazer toda essa individualidade para cada criança, para depois a gente mostrar o cosmos que é a sociedade. A gente, como a Juliana estava falando, a gente veio de uma nação que ela tem um histórico de racismo. Então, o indivíduo foi criado em cima dessa sociedade. Então, ele não teve a sua caracterização, o seu reconhecimento, sabe, a sua autonomia. Agora, nesse momento, é a hora da gente mostrar para cada indivíduo que ele que compõe a sociedade, que ele que faz aquela sociedade. E para isso a gente tem que dar ferramentas para eles. Sim. E nós, como educadores, estamos aqui para fazer exatamente isso, dar ferramentas, suporte para os responsáveis, para os pais, para os professores e para a própria criança, que ela está ali em defesa, ela recebe tudo que nós mandamos. Então agora é a hora de quebrar esse eurocentrismo. E eu acho assim, nós temos que insistir, Sim, sim. todos. E Posso você, fazer posso fazer uma por favor. complementação, né? Fale. Que eu tinha falado assim desse acervo bastante plural, com um universo simbólico bastante variado. E aí acho que tem outras dimensões que são importantes, né? O que que a gente pode fazer, né? A formação de professores e Exato. professoras também é algo Fundamental. né? Porque várias dessas professores e professoras também foram formados por instituições, né, muito engendradas pelo racismo também. Exatamente. Então, esses professores também precisam romper com lógicas de pensamento sustentados pelo racismo para que eles possam mudar a sua atuação, né? Isso. E pensando em professoras negras, muitas delas carregam consigo uma série de traumas, né? É muito interessante quando eu vou fazer uma formação com as professoras, que eu levo um acervo de literatura para crianças, eu sinto o movimento das professoras falarem, né? Nossa, como teria sido para mim se eu tivesse tido Isso. acesso a esses livros quando eu ainda era criança, Sim. né? Será que eu poderia me olhar de uma outra forma? Então, nessa vida adulta dessas professoras, elas fazem esse exercício de se olhar de novo a partir de um outro lugar, né? Repensar os seus traumas. Isso é importante, pensar essa dimensão dessa formação dessas profissionais, né? Pensar o projeto político-pedagógico das escolas é essencial, porque não adianta ser também uma ação só de uma professora ou da professora A, da professora B. Ah, na minha escola tem uma professora excelente, né? Que ela faz um trabalho super consistente sobre as relações étnico-raciais. Não basta ser o trabalho só dessa professora excelente. É importante que exista uma coesão, né, dessa equipe, de um trabalho articulado com a comunidade escolar, para que isso de fato ganhe consistência. Hoje, a gente não consegue mais falar de uma democracia se dentro do espaço da escola, por exemplo, os acervos e outros objetos de conhecimento, né, outros repertórios e conhecimentos ainda estão centralizados em padrões e normas ligados a um tipo de conhecimento único, né? Como dizia Chimamanda,
né, do perigo da história única. Então, acho que isso é uma coisa para a gente ficar atento. Se esses conhecimentos se limitam a conhecimentos ligados a um eurocentrismo, a um viés estadunidense branco, né, a gente precisa rever, porque não existe não dá para a gente pensar democracia quando você tem um tipo de estereótipo ou de norma estabelecida que coloca os outros sujeitos, né, e grupos sociais como aqueles que devem se submeter a essa norma, né? Então, acho que é um ponto para pensar. E a gente está caminhando para o fim desse bate-papo, mas antes eu vou fazer 2 perguntas. Vou mudar aqui um pouco o nosso roteiro e eu queria saber um livro que mudou sua vida. Vou começar com a Ju. Um livro que mudou sua vida. Um livro que mudou minha vida, não sei se mudou minha vida, mas que mexeu muito comigo. Marcou algo que ficou... Que me marcou Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? Que é um livro, um catatal, assim, livro da Ana Maria Gonçalves, e que conforme eu fui lendo esse livro, eu acho que me tocou de um jeito. Eu chorava no avião, eu chorava no ônibus, eu chorava na avenida, mexeu, eu acho que em muitos lugares, assim, e nos meus traumas internos, né? Então, acho que é uma obra para mim que tem essa força de mover e de mobilizar o pensamento, a história, né? Então, acho que Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. E Marley, um livro que te marcou? Um livro que me marcou muito e, assim, hoje em dia, toda vez que eu lembro dele, eu fico emocionada. Eu era uma adolescente quando eu li A Cor Púrpura, da Alice Walker. E eu tinha lido antes de ser lançado o filme com a Whoopi Goldberg. E quando eu vi o filme, aquilo ali só reforçou a genialidade do livro. E na época, gente, eu tinha 13, 14 anos. E daí você vê a realidade da Sally, da irmã dela, da Lucy, tudo, da Nelly, da Sally e da Nelly. Quando você vê a realidade delas, você fala assim, cara, a história se passa na década de 50, 60, mas as pessoas passam isso até hoje. Até hoje. E o livro é muito intenso, e quando eu li, eu era jovem, eu tive que ler de novo, porque eu ainda não tinha maturidade, e só reforçou. Aí eu falo para você a importância mesmo de você ler esses livros com representatividade. Para você mesmo que... mas eu sou branca. Poxa, conheça a história do outro, veja a história do outro. Leia sobre os refugiados, leia sobre os indígenas. Você precisa, para você pertencer a uma sociedade, você precisa conhecer quem está do teu lado. Então você tem que ler aquilo que também não faz parte da sua vida, para se reconhecer. E foi lindo, lindo. E aí, aproveitando, eu queria que vocês indicassem leituras para os pais, para os professores, e livros que eles possam ler também com as crianças, né? Vocês falaram dessa importância da literatura, ela está presente ali desde os primeiros passos, principalmente para a gente se reconhecer nas páginas. Então, vocês podem indicar para o pessoal que está em casa alguns livros. Tá, eu vou falar o que vem agora aqui, tá bom? Para ler com as crianças, Benedito, Josias Marinho, que eu gosto muito, Omobá, Histórias de Princesa, que é da Kilsan de Oliveira, e o Sábado, da Ojimora. Então, esses 3 para ler com as crianças, que me ocorreram, né, aqui. Agora, para estudo, né, pesquisa de educadores, acho que é importante ler Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, da Eliane Cavaleira. O segundo, eu indicaria Necropolítica, do Attila Mbembe, né, que é um camaronês, um filósofo camaronês. E um terceiro que eu indicaria, Lélia Gonzalez, né? Cultura e Sexismo no Brasil. Será que eu falei tudo certinho os nomes? Qualquer coisa, depois o pessoal de casa vai lá, dá um Google, pesquisa e tudo bem, né? A gente vai colocar na legenda. Ótimo, ótimo. Então,
eu indico para as crianças Um Dia na Aldeia, do Daniel Mandaruku. Também eu indicaria, que eu amei esse livro, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jari Arraes, que é fundamental. O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, que a partir dos 14 anos já é interessante o jovem ler sobre isso, e também para os pais e os responsáveis, esse manual. E eu indicaria também Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon, que é sensacional. E assim, ó, na verdade tem uma infinidade de livros. A gente tem para as crianças do Emicida, o Amora, que é lindo. Aqui da FTD tem um que é Cor de Pele, Pele de Cor, do Maurício Negro, que é sensacional, inclusive faz parte do Clube da Leitura da ONU, né? Então é top. E esses livros todos, assim, é muito importante as pessoas, quem estiver assistindo, procurar essas diversidades, procurar um livro indígena para o filho, um livro sobre a cultura africana, essa diversidade, inclusive dos refugiados também, que agora compõe uma característica nova da nossa sociedade. É isso. Meninas, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, por essa conversa. Com certeza, não só eu, como quem está em casa também está nos assistindo, sai daqui com muita inspiração, né, com muita dica de livro também para ler em breve. Então, muitíssimo obrigada por essa disposição de vocês. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem para quem está em casa também. Bom. Eu quero agradecer o convite, né, da FTD. Acho que a conversa continua, ela é densa, ela é longa, acho que é aberta. É ampla, né? É muito ampla. A gente tem pauta para vários outros encontros, Sim. né? Muita pauta. E fico pensando que o tema aqui é literatura, a gente está falando da literatura, e dizer que a literatura ela é um direito, né? É considerado um direito humano, e que a gente tem esse direito à fantasia, né? Mas para que esse direito à fantasia ele possa ser exercido, é importante que aí a gente possa ter acesso a essa multiplicidade, né? Essa multiplicidade que permite a gente ampliar, né, os nossos horizontes, a sair, de repente, se deslocar um pouco da nossa própria experiência e acessar, se aproximar de outras experiências, de outras realidades, né? Abrir um pouco a nossa janela, né? Então, acho que, para mim, o que fica é como é que a gente consegue ampliar esse nosso horizonte a partir do contato com outras histórias, com outros autores, com outras formas de ser, de existir, de viver, né? E é isso, muito obrigada. Tem uma frase de um rapper que eu gosto muito, gente. Depois eu passo para vocês o nome do rapper. Mas a frase basicamente é assim: os brancos de hoje não foram responsáveis pela escravidão do passado, mas colhem os frutos dessa ação. Os negros de hoje têm suas cicatrizes por conta dessa ação. Eu quero agradecer essa oportunidade, essa nossa conversa com a Carol e com a Juliana, e promover mais discussões que falem sobre a equidade racial. É isso aí, gente. E você que ficou com a gente até o fim desse vídeo, muito obrigada. E espero que essa conversa, esse diálogo aqui também tenha sido enriquecedor para você, assim como foi para mim. Então, até a próxima!